Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Humberto Roden, o escritor e filósofo espiritualista, estabeleceu que se o Evangelho de Jesus é o coração da Bíblia, o Sermão da Montanha é o coração do Evangelho. Esta frase desse grande pensador metafísico, esse notável filósofo espiritualista do século XX, sintetiza de maneira indelével a maneira como o Sermão da Montanha foi visto através dos tempos. Segundo as tradições históricas, medievais e cristãs, da teologia e fora da teologia, deve ter acontecido no mês de junho, em um dia de junho, onde o sol arde mais forte em Israel, onde o vento sopra e parece não diminuir a intensidade das plumas coloridas que intensamente vibra e incendeia a paisagem de Israel. Cafarnaum, em particular, nessa época, recebe não apenas o mar viscoso e a pesca abundante, mas também o comércio se encontra agitado e as relações, em geral, se encontram algo aceleradas. É em Cafarnaum que ele muitas vezes passou, nessa cidade que era desprestigiada pelo contexto social. Porque se de um lado encontramos Israel, Jerusalém, por exemplo, que era o protótipo do poder, da potência religiosa, das manifestações, das conquistas, da guerra e da política israelita, tanto quanto romana, do outro lado, encontramos Cafarnaum, que era a região das pessoas simples, desataviadas, a região das pessoas analfabetas, modestas, aquelas que eram quase sempre desprestigiadas do convívio social e das facilidades que geravam em alguns círculos da época, como acontece também atualmente. Cafarnaum é o exemplo, o símbolo das pessoas que buscavam a vida modesta, os hábitos desataviados, as condutas simples e transparentes. E foi em Cafarnaum, segundo a tradição, que ele preferia de maneira especial divulgar sua mensagem. Ali, quantas vezes ele abriu a boca, segundo a tradição histórica, e disse, e falou informações que ficaram retidas mais tarde nas anotações dos seus famosos biógrafos. Em Cafarnaum, nós temos várias lições, particularmente na casa de um pescador que mais tarde se tornaria seu discípulo, Simão, filho de Jonas. Mas esse dia de junho era um dia especial. A expectativa fazia com que as pessoas se avolumassem. Segundo a tradição, ele já era conhecido, porque a sua mensagem já estava sendo divulgada. E as pessoas, a população em geral, já tinha ouvido falar, graças à propaganda de boca a ouvido, das curas maravilhosas que ele operava. Porque a humanidade quase sempre se espanta diante dos fenômenos heterodoxos, dos fenômenos chocantes, das curas biológicas, dos fenômenos agressivos que chamam a atenção, mas que quase sempre não convencem. E a humanidade faminta dessas manifestações quer sempre um pouco mais, porque está em conversa. Ele assim o sabia que as manifestações dos chamados milagres, entre aspas, as curas que ele operara, deveria servir também de propaganda, para que reunissem em torno dele e ele apresentasse a sua mensagem transcendental de libertação das almas humanas e também de libertação dos preconceitos sociais.
Ele conhecia. E é nesse mês de junho que a população estava tomada, segundo Giovanni Papini e outros historiadores, como Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, ou Daniel Hobbes, materialista, que as pessoas que viajaram para talvez ouvi-lo falar naquele dia procediam de variadas regiões, desde a Jordânia, das regiões mais distantes, até Alexandria e Babilônia. As pessoas procuravam aquele homem que a população dizia que curava corpos e que deveria encontrar alguém distinto e especial. A tradição espiritual de Israel, a boca profética, poderíamos dizer hoje a boca mediúnica, já havia anunciado a chegada de alguém. Mas se nós lermos os livros sagrados do Oriente, não apenas de Israel, os profetas do Torá, mas também na tradição chinesa, na tradição persa, na tradição hindu, veremos sempre, mesmo no Vedanta, o livro sagrado da Índia, veremos também ali a profecia de que alguém que deveria ser o sol do futuro, o sol de todas as épocas, deveria chegar para reunir a humanidade e transmitir uma mensagem diferente. Ele não foi apenas anunciado pela cultura hebraica, ele foi previsto pela cultura persa, pelos escritos espirituais da China, pelas manifestações orientais, inclusive entre alguns budistas. Ele foi anunciado por várias tradições culturais do passado. Alguém que deveria chegar, passar, transmitir uma mensagem diferente, cuja ética reuniria a humanidade de alguma forma em torno desses postulados, não necessariamente fazendo uma religião, mas transmitindo um contexto ético que deveria vibrar na humanidade ao longo das épocas, nas gerações futuras. E é assim que ele já estava conhecido. A cultura hebraica, de maneira geral, esperava um profeta, Messias, belicoso, agressivo, que deveria eleger Israel como centro do mundo e o hebreu como uma raça especial. Não esperava o Messias daquela forma e não acreditava a maioria que ele deveria ser aquele que era previsto por Isaías, por Elias, por Malaquias e pelo próprio Moisés, que foi intuído. Ele passava, mas quem chamava a atenção da população em geral, desde as pessoas mais simples e modestas até aquelas que frequentavam o Sinédrio, tanto quanto aquelas que também participavam dos palacetes do Império Romano. Ele incendiava os corações. Havia uma propaganda e uma certa curiosidade a respeito desse homem especial, que deveria ser invulgar e cuja mensagem deveria ser diferente. Naquele dia de junho, o sol dardejando com força intensa, incendiando o horizonte, a paisagem do mar da Galileia. Ao mesmo tempo o vento soprando suavemente, o pó, o clima abafado, e as pessoas se acotovelando, esperando alguma mensagem, e ele chega. Chega, penso eu, qual se fosse quase um fantasma. Alguém especial, sereno, diante da multidão bulhenta, em algaravia, sempre, quase sempre, perturbação e ansiedade. E ele chega perante a multidão. E pela primeira vez ele abre a boca e começa a dizer uma mensagem, começa a apresentar um discurso estranho e totalmente diferente para o contexto da época. Ele começa a falar, a enunciar uma mensagem que deveria ficar para o futuro, e ele assim o sabia. A tradição dizia, e no próprio Evangelho assim o tem, que ele falava como todo mundo falava, mas ninguém falava como ele falava. O que significa dizer que ele falava a linguagem popular, as expressões do povo para se tornar acessível à época, mas ninguém conseguia exteriorizar as palavras como saiu da sua boca. Ele conseguia envolver e vestir o seu discurso de uma tonalidade e de uma entonação emocional diferente, que ninguém conseguia repetir da mesma forma. Ele assim acerca-se da multidão. Segundo o evangelista Mateus, o único dos evangelistas que anota de maneira detalhada aquele discurso, e mais tarde o evangelista Lucas, que não conheceu ele pessoalmente e que vai ser o quarto evangelista,
Diz o primeiro que ele subiu a uma montanha. Diz o segundo que ele desceu a uma montanha. Os teólogos, historiadores começam a debater: será que houve um erro histórico ou uma adulteração? Mas essa talvez seja a melhor prova de que cada um tem a sua autenticidade. Porque se cada evangelho fosse uma cópia do outro, seria uma prova de falta de autenticidade, porque um estaria copiando do outro. Seria, portanto, um plágio. Mas cada evangelista, cada biógrafo, cada jornalista descrevia o mesmo fenômeno de forma diferente. Segundo Carlos Juliano de Torres Pastorino, era provável que ele descesse uma planície que ficasse em cima de um monte. Enquanto Mateus viu pessoalmente o fenômeno, Lucas ouviu os testemunhos de Maria de Nazaré, a sua mãe, que possivelmente talvez não participou daquele discurso, o apóstolo Paulo, com quem conviveu durante anos, porque o seu evangelho é fruto dessa convivência também, e também colheu os depoimentos, segundo os historiadores, de Maria de Madalena, que deveria ter participado daquele discurso. O que é que vale dizer que os dois estão certos, a depender do ponto referencial, a depender da referência que se tome. Um diz que ele subiu a montanha, outros dizem que ele desceu ao monte. É que vale dizer que talvez ele se situou descendo diante de um monte para um local, um aclive que pudesse ser visto pela multidão. E a multidão ali, naturalmente vendo, e ele fala uma mensagem muito estranha. Declama frases totalmente estranhas. Até aquele momento, ele transmitia à população em geral conteúdos que a humanidade e que a população do seu tempo podia entender. As parábolas. Segundo os pensadores, não apenas Daniel Hobbes, o historiador materialista e ateu, mas também os grandes pensadores da filosofia de todos os tempos, os grandes pensadores espiritualistas, segundo o psiquiatra Augusto Cury, que não é religioso, segundo a doutora Hannah Wolff, psicanalista alemã, todos esses autores dizem que ele, naquele momento, transmitia uma mensagem diferente, porque até aquele momento ele falava por parábolas, com uma única intenção: fazer-se acessível à população através de linguagem simples, porque toda a tradição oriental, toda a tradição oral do Oriente é feito de parábolas, de koans, de casos, de contos. E naquele momento ele também contava contos. Ele levantava parábolas, ele trazia informações que eram simples à população, com elementos simples, para que ele se faça acessível e não perturbasse as massas. Mas diz o psiquiatra Cury, ele também tinha a intenção de, com essa mensagem, preservar a sua mensagem das futuras deturpações, das adulterações. Porque, como se diz, e já falamos isso aqui, quando nós falamos uma frase, alguém pode alterar a frase. Mas quando contamos um caso, se alterar qualquer parte do caso, o caso perde o sentido, perde o significado. Ele, através das parábolas, intencionalmente preservou sua mensagem para que a humanidade no futuro pudesse compreender ainda mais. Mas com elementos simples, a parábola do bom samaritano, a parábola dos talentos. Ele transmitia o conhecimento que as criaturas humanas da época podiam entender. E em um diálogo íntimo, segundo o evangelista Mateus, ele aproxima-se dos discípulos, e é com os discípulos que ele vai, de alguma forma, ter diálogos íntimos, que ele vai se desvelar. Alguém lhe pergunta: Senhor, por que a nós você não fala por parábola? E a eles, a população em geral, você fala por parábolas. E Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer o reino de Deus e a eles não. O que é que vale dizer? Vocês já têm maturidade psicológica, já têm estrutura de comportamento, já têm uma certa mentalidade que podem entender a minha mensagem de maneira completa, sem figuras de retórica, sem imagens, sem metáforas, sem parábolas. Até porque quando eu morrer, serão vocês que têm que estar equipados para divulgar e multiplicar a minha mensagem. Vocês serão os agentes multiplicadores, mas eles não têm condição. Como um bom pedagogo, como um bom psicopedagogo ou professor, como um bom educador, ele sabia que às vezes enxurrar o aprendiz, o discente, com muitas informações, às vezes perturba mais do que leva à aprendizagem. E que às vezes é necessário dosagens homeopáticas para que a aprendizagem se faça. Então, ele assim sabia. Mas naquele momento,
conforme anota Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 a 12, ele declara frases que a humanidade da época considerou muito estranhas. Sobe ao monte, segundo Mateus. Desce ao monte, segundo o evangelista Lucas. Não é importante se ele subiu ou se ele desceu. O importante foi o que ele falou. E ali, segundo os evangelistas, ele abre a boca e começa a dizer uma mensagem estranha. Por quê? A ética da época era toda ela diferente daquela mensagem que ele apresentava. A ética, segundo o próprio Moisés, era olho por olho, dente por dente, herdeira do código de Hammurabi. A ideia da legislação mosaica era toda ela centrada na punição, na coartação, na vingança em relação ao criminoso que se torna rebelde no convívio social. Ele assim o sabia. A ética da época era toda agressiva. Poderoso e forte era aquele que vencia. Assim a humanidade aprendeu na época com Júlio César, o grande conquistador do mundo no tempo, que colocou Roma como centro do mundo. E na época dele, a Casa Júlia, que desde o próprio Júlio César até Domício Nero, encontramos Roma dominando as cidades, invadindo as populações. E qual um abutre que voa sobre os cadáveres, Roma voava sobre os cadáveres vencidos e dominava. Israel mesmo era uma das regiões que era a conquista de Roma. E ele assim sabia. Mas não apenas essa ética. Os filósofos, desde a Grécia Antiga, Leucipo, Crécio e Demócrito, já haviam apresentado a ideia de que a vida é o átomo. A escola atomista pregava que a vida é a matéria, é uma agregação de moléculas, de micropartículas que faz a vida pensante. E no momento que os átomos se desagregam, a consciência se desagrega e acontece a autodestruição, o aniquilamento e nada mais. Apresentava Leucipo, Crécio e Demócrito a visão orgânica, materialista de todos os tempos. Apesar de Sócrates e Platão já havia apresentado o espiritualismo ancestral, defendendo a ideia de que existe um elemento no ser humano que sobrevive à morte, e esse elemento está além do corpo, essas ideias foram abafadas. E a ideia de Leucipo, Crécio e Demócrito, e mais tarde, a escola hedonista, com Epicuro e outros filósofos, diziam que se a vida é o corpo, se a vida é a matéria, é necessário viver e gozar até a última gota. É necessário viver a taça de prazer. É necessário não se preocupar com nada, a não ser com as sensações mais imediatas. É necessário usufruir, desfrutar, porque a vida só tem um sentido: viver o prazer e fugir da dor. Era, portanto, a técnica, a visão, a filosofia hedonista que predominava. Ele sobe a montanha, segundo o evangelista Mateus, desce a montanha, segundo o evangelista Lucas, e narra um discurso totalmente estranho a essa ética. Ética que era universal, mesmo dentro da religião, porque o farisaísmo mosaico estabelecia que se um inimigo agredisse um filho de Deus, portanto o filho de Israel, deveria receber a morte, a pena de morte, porque não era filho de Deus. Ou então, a ideia do apedrejamento público, a ideia do holocausto entre os fariseus, a ideia do sacrifício daquele que se torna vencido, aquele que estiver contra Moisés, deve morrer apedrejado vivo. É necessário matar todos aqueles que não creem em Jeová. Era ética, mesmo na religião. E ele sobe a montanha e narra um discurso totalmente estranho. 12 frases. E nessas 12 frases, segundo o escritor Humberto Roden, nós teremos o código de ética mais perfeito que alguém já falou. Mesmo em 1789, quando ocorre a Revolução Francesa, a queda da Bastilha e os direitos humanos são proclamados, esses direitos, Código Internacional dos Direitos Humanos, são um reflexo muito pálido, uma xerox de má qualidade daquelas manifestações do Sermão da Montanha, cuja ética é mais profunda e é mais bela. Todo o Sermão da Montanha não é apenas uma legislação cujos incisos demarcam uma nova ética e uma nova legislação, mas também um poema apresentando uma tese e uma conclusão, quase em sonoridade poética. Ele abre a boca e fala, enuncia a primeira sentença: bem-aventurados os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Não há uma frase que foi motivo de tanta discussão ao longo dos tempos. Durante toda a Idade Média, e mais tarde, depois da Idade Média, a teologia debateu muito a respeito dessa frase. Alguns historiadores chegaram a rir, a zombar dessa sentença, dizendo: o que é que ele queria dizer com pobres de espírito? O que é que ele queria dizer com isso? Ele estava negando a importância da inteligência, do saber, do conhecimento? É claro que não, porque se apenas aqueles que são sem inteligência, sem cultura, que merecem o reino dos céus, ele mesmo, Jesus, que era rico em inteligência, não mereceria o reino dos céus. É claro que a mensagem não tinha esse sentido. Pobres de espírito, a humanidade vai gargalhar. Alguns teólogos vão zombar dessa tese, porque há uma diferença muito grande entre pobres de espírito e espírito pobre. Diz o espírito Amélia Rodrigues: o indivíduo pobre de espírito é pobre de espírito de presunção, é livre de espírito de apego e de agressividade, diferente daqueles que são espíritos pobres de virtudes morais. Humberto Roden, esse notável escritor já citado, vai dizer que possivelmente a tradução correta não é pobre de espírito, é pobres pelo espírito, o que faz mais sentido. Pobres de valores espirituais, de valores morais, pobres de virtudes éticas, de competências humanas, diríamos em linguagem moderna, pobres de capacidades pessoais, de maturidade psicológica. Esses são pobres pelo espírito, ou seja, pobres de características espirituais, morais, psicológicas, emocionais. O que é que seria pobres de espírito, ou, segundo Humberto Roden, pobres pelo espírito? Seria um indivíduo que estivesse despojado das ambições, no bom sentido da palavra, isto é, despojados da agressividade das ambições, da ganância, do desgoverno apaixonado. O indivíduo que é desapegado das aparências humanas. E Humberto Roden tem um ótimo capítulo onde ele diz o que é que vale dizer que Jesus não estava dizendo que era para a pessoa ser rica ou pobre, porque isso pouco importa. E um belo texto ele vai dizer: há pessoas que são escravas da posse, e há aqueles que são escravos da não posse. Porque o importante não é nem ter nem deixar de ter, porque alguns têm a posse daquilo que têm, e outros têm a posse daquilo que não têm. Quantos há de nós que somos escravos daquilo que não possuímos e gostaríamos de ter? Não é uma questão de ter importâncias econômicas, ter posses econômicas ou não. É a relação que o indivíduo tem com isso. Porque há pessoas que são miseráveis, que vivem nas ruas e são verdadeiramente apaixonadas e apegadas, presunçosas, grosseiras, embora não tenha onde cair viva, porque cair morta, cai em qualquer lugar. São essas pessoas, não tem nada a ver com a condição social do indivíduo, mas como ele se relaciona com as posses que tem e aquilo que não tem. É aquele indivíduo desapegado em qualquer situação. Quando tem, na abundância, sabe ser moderado e sabe também ser solidário. Quando não tem, na escassez, sabe aceitar e não se tornar revoltado, agressivo, rebelde. É o indivíduo saudável em qualquer situação. É o indivíduo que usa as coisas, mas não se escraviza às coisas. Não fica escravo da posse. Não se torna dependente daquilo que tem ou daquilo que não tem. É o indivíduo que prioriza outros valores em detrimento daquilo que passa, daquilo que é impermanente, segundo Buda, daquilo que é transitório. Então, pobres pelo espírito é aquele indivíduo que já consegue desenvolver uma vida emocional, cuja vida tem um sentido psicológico, tem um sentido emocional, que busca a sua autorrealização em detrimento dos 3 instintos básicos: se alimentar, procriar e dormir, que são as 3 sensações básicas do reino animal: atender o estômago, atender o sexo e atender o sono. Há indivíduos que vivem em função desses 3 prazeres, mas que não se realizam, porque a vida humana, em detrimento da vida animal, tem um sentido emocional, tem um sentido mais profundo e ético, e quando o indivíduo não tem ou não dá sentido para a vida, ele não consegue viver bem. Ele não consegue viver bem consigo próprio,
Bem-aventurados os puros de coração, disse ele, porque verão a Deus. O que é que vale dizer? Aqueles que depositam confiança no bem, aqueles que são otimistas. Já notaram como nós somos tão pessimistas? E ao ilustrar ele de uma criança como exemplo, não que a criança seja pura no sentido profundo da palavra, mas toma o exemplo da inocência infantil, que muitas vezes confia no adulto, que muitas vezes se entrega. Essa confiança, já notaram como nós, na vida adulta, perdemos um pouco esse traço? Não é que a gente vai se tornar ingênuo, sabendo que alguém pode nos agredir ou nos prejudicar, a gente se torne ingênuo, a gente se torne portadores de falta de senso. Não é isso. Mas há indivíduos que estão sempre desconfiados com tudo e com todos. Há pessoas que chegam para eles, cuidado, viu? Fulano, que você está andando com fulano, ele vai dar o bote. Então nós vivemos assim, uma vida de desconfiança. Cuidado que ele pode falar de você. Quando a atitude verdadeira do puro do coração é que fale até cair a dentadura. Porque se ele fala, pior para ele. É ele que é fofoqueiro e ele sabe que é fofoqueiro. Eu não vou ficar agora me manipulando com a vida dele, porque se ele fica falando mal de mim e eu fico magoado, é porque ele consegue me controlar. Deixa ele falar. E eu fico bem saudável acima das suas quinquilharias, dos seus boatos, das suas calúnias, porque só é vítima dessas maledicências quem com ela sintoniza. Quem está acima disso vive bem. Da mesma forma que se um cão chegar aqui e latir para mim, eu não vou ficar magoado que o cão latiu. É o nível, a natureza dele. Há um amigo meu que mordeu o cachorro quando o cachorro mordeu ele. Mas aí já é um extrapolar da saúde mental. E eu perguntei, para que isso? Para ele sentir como dói a mordida. E para ele ter a noção que é muito da humanidade, do nosso raciocínio. Os puros de coração, por que verão a Deus? Não é que enxergaram Deus, porque Deus não é uma pessoa, não é um ser específico, não é um ser material. Verão Deus na criação, porque encontrarão o ser divino que dorme em cada um de nós. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. É interessante essa afirmação. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque os violentos estão se entredevorando, porque os violentos estão se matando. Porque a violência, segundo hoje a Organização Mundial de Saúde, é uma doença. O indivíduo que é violento não pode ser normal psiquiatricamente. Alguém que chega aqui e agride gratuitamente os outros está doente, está enfermo. Porque aquele que está bem consigo mesmo não sai aí jogando a sua peçonha para os outros, porque está mal. Não pode ser normal alguém que se torna agressivo. Alguém que está sempre explodindo com tudo e com todos. Ele não está bem consigo mesmo, está enfermo. Então, a violência é uma doença. E esses violentos estão enfermando porque vai ter infarto no miocárdio, vai ter problemas de saúde grave, problemas circulatórios, problemas cerebrais. As tensões vão gerar problemas das articulações, problemas ósseos. Vão gerar congestionamento das artérias, segundo a psicossomática. Ou então os conflitos da agressão vão gerar problemas gastrointestinais, por conta da tensão e da explosão, a dificuldade na eliminação, os esfíncteres. Ou os cânceres, segundo o Dr. Bernie Siegel, que por detrás dessas manifestações há também fatores psicológicos, fatores de um temperamento colérico, agressivo, que prejudica a própria saúde. Então, por que herdarão a terra? Porque os mansos e pacíficos, segundo ainda os órgãos de saúde, hoje a psicossomática, vão viver mais, vão ficar. E aqueles violentos vão morrer antes, com fé em Deus. É uma questão de lógica. Ninguém quer, mas já que quer se matar. Porque é uma falta de auto-amor, é um auto-desamor. Aquele que está agressivo, porque está de mal consigo mesmo. No fundo ele se odeia, e por isso odeia as pessoas ao seu redor. Então essa é uma colocação que Jesus fez, mas que não tinha que explicar, porque à época não havia conhecimento psicológico suficiente. Não havia conhecimento da ciência e as pessoas não entenderam. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios receberão a misericórdia. Que frase! Aquele que é tolerante, que cultiva o perdão, a compreensão, que o perdão aqui não quer dizer concordar com o erro. Alguém me agrediu, alguém fez alguma coisa errada, eu não concordo com o erro dele. Um filho que faz algo errado, a mãe não concorda, uma mãe sensata, não concorda com o erro. Mas não vai condená-lo, porque não vai adiantar nada. Vai dar-lhe uma nova chance, para que ele possa se promover. O perdão não é necessariamente concordar ou ser conivente com o equívoco. É
entender o nível do indivíduo, porque quem perdoa é que fica bem. Porque o ressentimento causa também problemas de saúde. E os misericordiosos receberão a misericórdia, porque vão viver em paz. E a própria tolerância que eles irradiam vão fazer com que eles se aproximem daqueles que também são tolerantes. Porque a tolerância aproxima os indivíduos. O indivíduo tolerante e doce, a gente gosta de estar ao lado. A gente gosta de estar com a pessoa. E o indivíduo irritado, intolerante, que a gente não pode respirar, que a pessoa acha que é com ela. Essa pessoa afasta as pessoas ao seu redor. Porque irrita e afasta aqueles que estão ao seu lado no convívio social. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios receberão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque é deles o reino dos céus. Isso é, aqueles que estão colaborando com o mundo melhor, que estão colaborando com o progresso. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Notem a colocação: o chorar e o consolar. Ele não diz que vai resolver o problema, ele diz que vai ser consolado. E aqui o choro, o sofrimento, não é aquele indivíduo que chora de revolta, que cultiva a depressão, que gosta de ser infeliz para inspirar piedade ao seu lado. É aquele indivíduo que está nas lutas da vida, aquele indivíduo que enfrenta as dificuldades do caminho do Senhor, porque dá a ele maturidade psicológica. Aqueles que são os aflitos, como dizem algumas traduções, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Isso é, a vida na terra é feita de aflições. E tudo que nós fazemos, entre aspas, gera aflição. Eu costumo ilustrar isso com um exemplo. Se alguém aqui quiser comer uma feijoada depois daqui, pode comer, mas vai fazer a feijoada. O tempero. Então, é uma aflição. A gente imagina na mente a feijoada pronta. Mas vai lá. Então, tudo no mundo material é esforço. Necessita da nossa movimentação, da nossa atividade. É um sofrimento, é uma aflição. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Que extraordinário. Aqueles que estão no bem, aqueles que entendem as razões do sofrimento de maneira saudável. Então, toda essa colocação, e ele vai mais. Aquele que não negar a si mesmo e seguir-me não é digno de mim. Negar a si mesmo parece uma afronta em relação à autoestima. Aliás, a psicanálise do século XIX, com seus autores, não compreendeu direito essa frase. E estabeleceu que Jesus era um grande castrador e gerava pessoas deprimidas, pessoas que negavam a sua capacidade de seres humanos. Negar a si mesmo. Foi mais tarde, com o avanço da psicologia contemporânea, com o avanço da psicologia moderna, é que vamos encontrar a explicação para esse fenômeno. Dizem os estudiosos atuais, é necessário negar o próprio ego para responder seu self. Isso é, negar os conteúdos perturbadores da nossa personalidade. Aquele que não se humilhar não é digno de mim. Não é se humilhar no sentido de perder a dignidade, é humilhar a presunção, humilhar o orgulho, vencer o ego, a prepotência, para que o Deus interno possa sobressair. Não é nenhuma agressão à autoestima. Certa vez eu contei aqui que uma médica e terapeuta britânica, quando recebeu um paciente seu que era portador de muito narcisismo ou de muita presunção, e ela percebia, na primeira consulta ela receitava laxante. E os pacientes perguntavam por quê? Ele disse, não, é porque eu comecei o tratamento esse mês, eu sei eliminar as impurezas, colocar para fora as toxinas. E depois de uma semana de diarreia, a pessoa voltava humilde. Porque depois de uma boa diarreia, a pessoa vai toda a dignidade. A pessoa chegava pedindo bênção a cachorro, confundindo cachorro com pessoa. Porque percebeu quanto era frágil, quanto nós somos fracos, quanto nós somos frágeis. E a força está na própria fraqueza. Porque o elo da corrente mais fraco é que sustenta a corrente. Então, essas colocações levam-nos a referir-nos a Jesus como sendo alguém que não apenas trouxe uma mensagem ética, mas uma mensagem de vida. Uma mensagem psicológica, numa linguagem da época. A autoridade estabeleceu que ele tinha uma colocação pessimista. Será que a doutrina dele, que a mensagem dele era pessimista? Diz Hannah Wolff, a psicanalista alemã já citada, que não, que toda a proposta dele era otimista. Vós sois a luz do mundo, diz ainda o Sermão da Montanha.
Vós sois o sal da terra. O sal é o tempero que dá sabor à alimentação e que ao mesmo tempo conserva, graças aos seus elementos, conserva a alimentação, conserva as propriedades do alimento, o sabor. Nós devemos ter também a conservação do nosso sabor, do nosso tempero e contribuir no convívio social. Portanto, ele, com elementos simples, trazia ensinamentos tão profundos. A doutora Hannah Wolff vai dizer: toda a mensagem de Jesus é uma mensagem de superação do ego, para que tenha autoestima. Nunca, em nenhum momento da sua proposta, ele estabeleceu uma mensagem depreciativa em relação ao ser humano. Nunca ele estabeleceu uma doutrina ascética. A sua missão não necessariamente comportava o casamento, por exemplo, o envolvimento matrimonial, mas ele nunca levantou a bandeira do celibato, por exemplo. Tanto é que um discípulo seu mais próximo, Simão Pedro, era casado e permaneceu casado, embora seguindo ele. Não havia ali estabelecimento de regras específicas, senão o amor ao próximo como se ama a si mesmo e amando a Deus acima de todas as coisas. Isto é, a mudança de comportamento para melhor. O melhoramento pessoal que somente vai acontecer na viagem para dentro, no autodescobrimento. Por isso, Melanie Klein, Carl Johnson, psiquiatras materialistas e outros pensadores vão dizer: a doutrina de Jesus é toda uma proposta psicológica, psicoterapêutica. Não vos afadigueis com o dia de amanhã, disse ele. É uma terapia contra a ansiedade. Era a terapêutica que ele dizia. Já notaram como nós vivemos ansiosos? Tenho certeza que tem gente ansiosa que a palestra acabe logo. Pode ficar tranquilo, não vou acabar logo. Há uma tendência nossa. E o ansioso é aquele que perdeu o contato consigo mesmo. Está sempre querendo estar onde não está. E quando se encontra lá, está querendo estar em outro lugar. Tomara que chegue logo o sábado. Quando chega sábado, igualzinho da semana passada. É um indivíduo que está sempre desconectado e nunca vive a realidade atual. Aquilo que ele se encontra no momento. Então, mas só a doutrina espírita, 18 séculos depois, através das informações espirituais que Allan Kardec, o pensador francês, escolheu, reuniu em mensagens espirituais extraordinárias, o bom senso que ele era, chamado por Nicolas Camille Flammarion, o astrônomo francês, como Le Bon Sens Incarné, o bom senso encarnado, reuniu aquelas informações espirituais, cujas mensagens através da mediunidade sempre existiram ao longo da história, mas que ninguém teve coragem de pesquisar com o bisturi do método científico, com a investigação lógica, fria, sem preconceitos. E após examinar durante 2 anos, a partir de 1855, no mês de maio até 1857, ele publica o resultado das suas investigações em uma obra chamada Livro dos Espíritos. A partir desse momento inicia uma nova ética, um novo contexto na cultura internacional. Allan Kardec consegue, na sua investigação metodológica, científica, com toda a lógica, provar que a vida continua depois da morte. Que nós não somos apenas a carcaça material. Que nós não somos apenas o conglomerado de veias, vasos, artérias, sangue, células, ossos. Que nós somos um psiquismo que sobrevive à morte, conforme falaram todas as tradições espirituais de todos os tempos. Mas ele consegue comprovar essa realidade. Ouvindo as informações dos espíritos, ele consegue reunir essas informações, e quando ele examina a ética cósmica do universo, quando ele ouve dos próprios espíritos o depoimento que os espíritos diziam como era a vida no além, ele vai abrir espaço para investigar as leis que regem a vida moral no mundo espiritual. E no item 625, quando ele examina a questão dos grandes pensadores que vieram à Terra para divulgar essa lei, ele interroga qual é o ser, dentre vários da história, que veio à Terra para oferecer à humanidade uma mensagem e cuja pessoa seria modelo e guia da Terra. E os espíritos respondem: Jesus. E ele faz uma nota dizendo que Jesus, segundo o consenso, porque ele perguntou a mais de 1000 médiuns que não se conheciam em trânsito, mais de 1000 entidades espirituais diferentes, todas elas, não apenas com o discurso ocidental, mas também entidades do mundo oriental que vinham falar a mesma coisa, todas elas eram unânimes em dizer que Jesus é a personalidade mais especial que veio à Terra.
E todos os missionários que vieram antes e depois dele vieram sob a sua autorização. Jesus é a grande referência aqui à terra em relação à divindade, a Deus. E ele veio, segundo os Espíritos, para nos ensinar uma ética, um conteúdo, um código de moral, para nos dar felicidade. Não uma regra moral para a gente seguir determinada doutrina religiosa, mas uma mensagem que deveria iluminar o coração da criatura e torná-la mais feliz. A doutrina de Jesus, toda ela é um repositório dessa ética. Foi por essa razão que mais tarde ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro todo ele dedicado a examinar a ética cristã, a mensagem ensinada por Jesus sob orientação dos espíritos bons que vinham se comunicar. Os bons espíritos voltavam para examinar cada página do Evangelho. E boa parte de todo o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o coração também, porque a ética, portanto, estava reservado ao futuro destrinchar, estudar o Sermão da Montanha através da doutrina espírita. Jesus deixou intencionalmente aquele Sermão da Montanha divulgado. A humanidade não compreenderia uma das frases do Sermão da Montanha: aquele que perder a sua vida, ganha-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, perder-la-á. É um discurso estranho para uma cultura que estabelecia a pena de morte como honra diante dos criminosos. E se dizia que aquele que renunciasse à sua vida, iria ganhá-la. E aquele que preservasse a sua vida, iria perdê-la. É, portanto, uma colocação estranha para a época, que só no futuro a humanidade iria reconhecer. O reino de Deus está dentro de vós. Ele tentava entender, tentava explicar o reino de Deus e as pessoas não entendiam. Alguns achavam que era um reino político. O reino de Deus está dentro de nós. Quando vemos hoje as investigações da neuroanatomia funcional, das investigações com aparelhos com emissão de fótons, de pósitrons, em que o indivíduo pensa determinada coisa, determinada área do cérebro, se identifica, se ilumina, é ativada nos aparelhos, revelando que o nosso cérebro possui várias dimensões e que o nosso psiquismo encontra ressonância no nosso cérebro. Ali está a colocação de Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. As nossas potencialidades, as nossas potências divinas. E a doutrina espírita, assim ouvi dizer, o Sermão da Montanha, todo ele é destrinçado no Evangelho segundo o Espiritismo, em que os próprios Espíritos é que voltam para dizer o que é que Jesus queria dizer em determinadas páginas, assessorando Allan Kardec, para que Allan Kardec também escrevesse sob a sua orientação. E assim nós vamos ter todo o Sermão da Montanha, somente através da doutrina espírita. 18 séculos depois, é que temos a compreensão perfeita do Sermão da Montanha. É que temos a compreensão de como é a vida espiritual. E só assim faz sentido, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Porque, do contrário, seria uma proposta masoquista. Seria uma proposta de apologia ao sofrimento. Seria uma proposta de transtorno emocional. Mas quando nós lemos a verdadeira essência, vamos entender que o mundo material é de aparências. Que mais vale perder algumas coisas agora e depois ganhar. Que mais vale renunciar algumas paixões de agora, sublimar alguns instintos mais agressivos para desenvolver-se emocionalmente, do que se perturbar depois. Diz Allan Kardec, da mesma forma que o homem trabalha a vida inteira para uma aposentadoria, ou para uma vida mais confortável do ponto de vista econômico lá adiante, da mesma forma, o indivíduo deveria trabalhar para a vida espiritual, porque a vida definitiva, a vida no corpo é rápida, passa muito rápido. Em qualquer momento podemos ser chamados. O fio da vida física é muito tênue. Em qualquer momento rompe. Algumas pessoas, mas eu sou jovem, qual é a garantia? É um rompimento de um aneurisma cerebral, é um AVC, é um infarto no miocárdio. Qualquer coisa é uma bala perdida, eu diria que é bala achada. São, portanto, fenômenos que podem se dar em qualquer faixa etária, em qualquer pessoa. E como despertaremos? Um amigo meu certa vez disse, mas eu não tenho certeza. Pois olha, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que 50% de chance de não ter vida nenhuma após. E 50% de chance de ter alguma coisa.
Por garantia, eu acho que é melhor você pensar. Dizia Platão, se não houvesse vida após a morte, que bom negócio fazem os maus. Porque são maus, são ególatras, e depois acabou tudo. Mas a ideia de se a vida continua, disse Platão, porque vão ter que responder os crimes perante a própria consciência. O Espiritismo vem dizer que Deus não pune, Deus não castiga. É a própria consciência que estabelece os mecanismos de reparação. E são os próprios Espíritos que vêm dizer, sempre cito aqui uma mensagem de Maria Antonieta, que está assinada, uma rainha de França, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela disse que quando esteve na terra teve escravos, empregados, que se recurvavam, que se dobravam quando ela passava, e quando chegou no mundo espiritual, um servo seu, um dos seus lacaios, é que recebeu ela, esplendente, e ela diz, aqui eu que tenho que me curvar diante dele, porque aqui ele é muito mais evoluído do que eu, é muito mais grandioso do que eu, porque o mundo material é feito de aparências, não sabemos com quem estamos lidando. Às vezes aquele indivíduo aparentemente simples tem ali um espírito extraordinário. E muita gente que é fanfarrão, que parece ser aquilo que não é, quando a desencarnação nos desvela, porque a matéria, a carne, nos vela. E a desencarnação nos desvela, demonstrando a nossa verdadeira realidade, como nós somos. Cada um vai despertar, diz a doutrina espírita, como é. Quantos de nós não estamos atentos para isso? Mas quando participamos, por exemplo, de sessões mediúnicas, vemos as entidades que cometeram equívocos na Terra, que prejudicaram os outros, que foram agressivas, voltarem para dizer estraçalhadas como estão. Eu nunca me esqueci certa vez que, dialogando com uma dessas entidades, ele veio dizer, eu vivi nessa cidade do Salvador, e fui jornalista, escrevi artigos, fiz fofoca, fiz intriga no meu ambiente de trabalho. Houve, inclusive, 2 pessoas que se suicidaram por conta das minhas calúnias. E eu achava que a vida era assim. Eu tinha que me aproveitar e aproveitar as oportunidades. E você não sabe como eu sofro no além. Eu estou aqui 20 anos depois de morto, ainda sentindo na minha consciência a blasfêmia e os gritos das minhas vítimas. Há alguns artigos que eu escrevi, algumas cartas anônimas. Entre elas, uma carta anônima que eu escrevi para uma família, porque eu queria me envolver com a mulher do casal. Então, eu caluniei o casal mandando uma carta anônima, sugerindo que ela estava sendo infiel ao marido, e o marido, que tinha um temperamento muito agressivo e que não avaliou racionalmente, cometeu suicídio, para que eu pudesse me aproximar e me envolver sexualmente com ela. Tudo isso ficaram gravados em minha consciência, porque hoje eu desperto além da morte, com os gritos das minhas vítimas, com a sensação, e quando eu encontro alguma dessas vítimas, especialmente esse homem que se suicidou, que aparece de vez em quando me acusando, eu tenho um verdadeiro sofrimento, é um verdadeiro inferno. Eu achava que não ia acontecer nada depois da morte, e encontro. Estão me dizendo aqui que eu vou voltar à Terra. Voltarei à Terra com síndrome de Down, com problema cerebral, porque eu usei da minha inteligência para prejudicar os outros, e venho agora com inteligência limitada. Veja só, a fofoca. Coisas que muitas vezes a gente não dá valor. Não, o que tem? Todo mundo fala mal da vida alheia. E a gente fica fazendo fofoca. Há verdadeiros fofoqueiros profissionais. Então, que a gente não sabe a repercussão, nós não temos ideia da consequência do que vai gerar. Porque algumas pessoas não têm resistência emocional e adoecem, e algumas morrem. Nós a matamos. Então, a dimensão, quantos crimes e quantas atitudes nós cometemos na Terra, que a justiça humana nem consegue nos alcançar. Mas nós não escapamos da própria consciência. Os Espíritos vêm dizer que nenhuma atitude ou pensamento negativo que passe da justiça divina, da mesma forma que nenhuma atitude nem pensamento positivo que não fique contabilizado. Qualquer ação positiva gera consequências positivas. Se eu fiz um mal aqui e eu faço bem a outra pessoa, eu resgato. Eu me regularizo. Se eu prejudico alguém, me arrependo e faço bem, eu consigo me equacionar. Porque a lei não é de punição, é de recuperação. Ninguém é culpado, é responsável pelas atitudes. Se eu fiz algo ruim, eu posso me reabilitar
fazendo todo o bem que eu possa fazer e eu me recupero perante a consciência cósmica e também a consciência pessoal. O Espiritismo, portanto, vem nos dizer como nós nos encontramos após a morte. E vem nos estimular que o amor, a fraternidade e a solidariedade faz bem àquele que ama. Faz bem àquele que desenvolve o amor. E não a verdadeiramente o amado. Não necessariamente a pessoa que é amada que fica bem. Hoje, nas terapias, nós temos o conceito de amor-terapia. A solidariedade é bem-estar do indivíduo. Oração-terapia. A terapia da oração, que de alguma forma é um pensamento positivo, as ideias positivas, reflexões saudáveis, boas mentalizações. É a oração. A oração não é apenas dizer palavras decoradas, é pensar de maneira positiva, é planejar, mentalizar algo bom. Estamos orando. Por isso Jesus diz: bate na porta e ela abrirá. Pede e obtereis. Ou seja, estamos agindo, estamos orando, estamos sintonizando com o bem, estamos evoluindo. O Espiritismo vem nos dizer a proposta da reencarnação. Falei aqui, na última vez que estivemos, de uma imagem que vimos certa vez na internet, de uma criança com câncer nos olhos, e que aquilo nos sensibilizou muito, porque a mensagem dizia assim: essa criança está enxergando pela última vez, logo mais ela passará por uma cirurgia, seus olhos serão extirpados, para que ela possa ter a sua vida salva, uma vez que o câncer pode se espalhar. Ela tem 5 anos de idade. Quando eu li essa mensagem, na oportunidade, eu me sensibilizei. O que é que uma criança de 5 anos fez para merecer uma situação dessa? Só a reencarnação. Para dizer que aquele espírito é criança apenas no corpo, porque é um espírito antigo. E talvez tenha sido assassino profissional, tenha utilizado da visão para matar, e volta agora para se recuperar dos crimes que praticou, experimentando uma certa limitação. Somente a reencarnação para explicar essa realidade, que é, inclusive, as colocações que estão lá no Evangelho de Jesus. Se a vossa boca, mão, olho for motivo de escândalo, arrancai, porque é melhor ir sem um órgão para o céu do que todo para as chamas do inferno. Ele utilizou a figura do inferno porque era uma figura conhecida, isso é, dos sofrimentos morais, o fogo do remorso da consciência. É melhor extirpar a causa dos nossos equívocos do que permanecer viciado. Então, quantos espíritos voltam à Terra depois dos crimes praticados, em situação de limitação? Aqueles que caminharam na Terra fazendo mal, voltam paralíticos. Aqueles que utilizaram da inteligência para prejudicar, voltam com transtornos mentais. Aqueles que utilizaram da afetividade para explorar pessoas, para usá-las como objeto de prazer, voltam com transtornos emocionais na área da afetividade, ou voltam com doenças específicas. Aqueles que abreviaram a vida são exigidos voltar num período que faltava para eles desencarnarem, num câncer infantil. Aqueles que cometeram eutanásia voltam naquele período que faltava na doença terminal e que interromperam através da eutanásia, voltam em uma vida infantil e logo desencarnam. Aqueles que utilizaram da família e destruíram as esperanças familiares, voltam rejeitados, voltam desconsiderados, voltam abandonados por pais irresponsáveis, mas eles sabiam antes de reencarnar que viriam através daqueles pais que mais tarde iriam abandoná-los, porque necessitavam dessa experiência dolorosa para desenvolver o sentimento. A doutrina espírita vem nos dizer: na reencarnação nós encontramos a chave para uma série de enigmas, para uma série de situações. Por isso é necessário estudar a doutrina espírita. Estamos falando agora de discurso para os espíritas, não, porque eu sei que há pessoas aqui que não são espíritas, mas vamos falar apenas para os nossos confrades agora. Aqueles que são espíritas, estudar, conhecer. Eu conheço gente que está 10 anos na casa espírita, que frequenta conosco, e de vez em quando me para e diz: vem cá, fala, me explica aí como é que é esse negócio de reencarnação. Há 10 anos já deveria entender um pouquinho. Não é que a gente não tenha dúvida, todos nós temos sempre dúvidas, porque são questões, é uma
ciência, diz Allan Kardec, que penetra em todos os campos do saber humano. Então ninguém tem o total conhecimento da doutrina espírita, mas há perguntas muito básicas. Há perguntas que o indivíduo tem que investigar. Eu recebo perguntas que estão lá no livro. Por que acontece a guerra? Eles olham, leia o livro dos Espíritos, que na questão 742, Kardec perguntou a mesma coisa. Então, é a preguiça de um indivíduo evoluir, então transfere. Pessoas que dizem, ore por mim, e vai pular o carnaval. E a gente fica orando e ela se arrebentando lá. Não vai adiantar nada a oração. Porque é a mesma coisa de eu acender uma luz para mim, é eu que me ilumino. Ou eu botar perfume, se eu boto perfume e estou com alguém, a pessoa pode até ficar perfumada, mas eu me perfumo. A oração faz bem a pessoa que ora. Se o indivíduo precisa de oração, a gente ora por ele. Jesus recomendou orar um pelos outros. Mas é necessário que ele ore para sintonizar e receber o benefício. Pessoas que vêm para... Há pessoas que querem transferir as coisas. Algumas pessoas dizem assim, não, eu vou fazer tratamento espiritual para fulano. Mas é muito bom, você vai orar, etc. Mas se fulano não resolver melhorar, você vai fazer tratamento espiritual até na outra encarnação e ele vai continuar a mesma pessoa. Temos que parar com pieguismos. Porque ninguém vai poder mudar o outro. Certa vez alguém disse assim, porque ele está com obsessão, meu filho. E aí como é que a gente faz? Esse cadê ele? Ele não quer ir. Então não faz. Mas eu digo, senhora, se a senhora estiver gripada e eu tomar o remédio da gripe para a senhora, vai adiantar? Não, é a mesma coisa. A obsessão não é dele? Vamos deixar, até que ele desperte. Nós não podemos fazer por ele aquilo que cabe a ele. A doutrina espírita é racional. E cada um tem o seu período. A gente pode orar pela pessoa, a gente pode envolver ele em vibrações, mas o indivíduo vai precisar se ajudar, querer ser ajudado. A gente estende a mão, mas ele tem que estender a dele, porque senão a gente se afunda no abismo. E aí quem é que vai nos ajudar? Então, é necessário o cuidado. Eu vejo isso até nos namoros. As meninas que dizem assim, não, ele é usuário de droga, deixa que eu vou resolver. Deixa ele começar a namorar comigo, o relacionamento ficar mais sério, que eu tiro ele do mundo das drogas. 3 meses depois ela está usando cocaína igual a ele. Porque da mesma forma que ele não quer, ela quer puxar ele para um lado e ele quer puxar ela para o outro lado. Então fica uma quebra de braço. E como ela está mais envolvida emocionalmente, muitas vezes ela se fragiliza. E ainda determinado momento ela diz, se você me ama, prove. E a resposta dele, justamente porque eu lhe amo, que eu não vou concordar com essa falta de saúde. Justamente porque eu lhe amo, que eu não posso coadunar com isso, porque senão eu não amaria você, eu teria paixão sexual por você, que é muito diferente. A doutrina espírita rompe o pieguismo, rompe essas colocações. O amor faz bem. Pessoas que me dizem, mas eu amei muito. E só desgraça aconteceu na minha vida. Eu sofro por amor. Ninguém sofre por amor. Porque o amor faz bem a pessoa que ama. É claro que a gente gostaria de receber resposta. Mas o amor verdadeiro torna o indivíduo feliz. Porque o amor é uma doação, não é um comércio. Eu te amo, viu? E fica esperando a resposta. Se a pessoa não dizer a mesma coisa, já acabou metade do sentimento. Isso não é um amor. São paixões, são desejos. Nada contra. Mas não é o sentimento. Porque o amor faz bem a pessoa que ama. Nós não sofremos por amor. Nós sofremos porque ficamos esperando receber aquela resposta. E como não recebemos aquela resposta que gostaríamos, ficamos magoados. E dizemos que sofremos por amor. Então a doutrina diz, se alguém não te ama, o problema é da pessoa. Mas se nós é que odiamos, o problema é nosso. É necessário, portanto, cultivar esse bem-estar, estudar a doutrina espírita, que tem toda uma mensagem de ética, de iluminação de consciências, que vem nos convidar a uma saúde moral, a uma saúde comportamental, a um amor verdadeiro. Eu vejo casais, certamente estava aqui na evangelização da juventude, não faz muito tempo, foi uns 2 dias atrás, quando eu era um jovem aqui da juventude, sendo evangelizado, já é graça, né? Então, eu sendo evangelizado, e aí chegou uma colega nossa, que era evangelizadora, que havia acabado de se casar, e ela passou e conversou com a gente, etc. E o marido estava acompanhando, e ela totalmente abertada, parecia uma pessoa que tinha transtorno mental. Mas o que está acontecendo? Eles não, porque você sabe que eu não posso me mexer muito, não posso olhar para os lados, porque fulano não gosta. Eles, e você vai se submeter a isso? Você vai submeter que eles tratem você como uma prostituta? Então isso não é amor. Porque se ele põe, que falta de respeito, ele acha que você é o quê? E se você se submete a isso, é porque você tem uma paixão por ele, não ama. Porque, confesso aqui para nós, se eu tiver alguém que me ama e que eu amo,
e essa pessoa me impor determinada situação por ciúme, vai desencarnar de ciúme. Porque nós não podemos cultivar, porque senão também, então tem alguma coisa errada com você. Porque se você está concordando com ele nesse tipo de comportamento, se você está dando vazão a ele, porque ele não gosta e você não fala com ninguém, é porque você está dando valor a ele. Você está valorizando as paixões dele. Então alguma coisa está errada com você, de repente ele tem razão. Porque se você não está fazendo nada demais, deixa ele falar até cair a dentadura. A doutrina espírita, portanto, vem nos convidar à reflexão correta do Sermão da Montanha. Para concluir, Gandhi, 2000 anos depois, lendo o Sermão da Montanha, ele que era hinduísta, ao ler o Sermão da Montanha, vai dizer, de maneira emocionada, não sou cristão, sou hinduísta. Mas depois de ler o Bhagavad Gita e continuar hinduísta, li o Sermão da Montanha e ali encontrei a mensagem da minha vida. Toda a mensagem da minha vida de não violência, não fui eu que criou, está lá no Sermão da Montanha. Ali encontrei a ética e digo mais, se um hinduísta quiser ser hinduísta completo, tem que ler o Sermão da Montanha, porque ali está o melhor código de ética que a humanidade já viu. Albert Einstein, que era judeu, leu o Sermão da Montanha e se debruçou. Louis Pasteur, que era cientista judeu, vai também se emocionar diante do Sermão da Montanha. E outros avatares da humanidade vão se sensibilizar por essa mensagem extraordinária que a Amélia Rodrigues Espírito chama de o excelso canto, porque todo é um ritmo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Quase no ritmo sinfônico, no ritmo poético. Daí o espírito de Amélia Rodrigues chama de o excelso canto. A excelsa sinfonia, cuja orquestra era a natureza e cujo maestro era ele próprio com os seus discípulos diretos. Examinemos, estudemos a mensagem do Sermão da Montanha. Estudemos a mensagem da doutrina espírita, que lentamente vamos compreender mais esse poema que nos enriquece, que nos ilumina e que nos traz a verdadeira meta para uma vida feliz aqui na Terra. Muita paz.